Olá, bem-vindos ao canal Matemática e Aviões. E desta vez vamos dar sequência à nossa playlist de resolução da prova de Matemática da SpaceX. Lembrando que faremos também a resolução de Física e Química. Então vamos para a nossa questão de número 2 do segundo dia, modelo E. Muito bem, a leitura do enunciado se procede da seguinte forma. Analise as afirmativas abaixo e em seguida marque a opção correta. Afirmativa número 1. Considerando duas circunferências no plano ε não concêntricas, λ1 de centro O1 e raio R1 e λ2 de centro O2 e raio R2, com R1 maior do que R2, há 5 possibilidades para as posições relativas entre λ1 e λ2. Então vamos à análise da nossa primeira alternativa. Bom, então esse plano em branco aí no nosso fundo será o plano ε. Daí a gente tem a circunferência de centro O1, que é o λ1 de raio R1 maior que o raio R2. Então, nessa primeira imagem aqui, o que nós temos? Né? Qual que é a característica? Veja, essas duas circunferências, elas são tangentes exteriores. Tangentes exteriores. Vou escrever aqui. Tangentes exteriores. No caso de baixo, a gente tem que elas também são tangentes, só que elas são tangentes interiores. Então, tangentes interiores. Excelente. Nesse terceiro caso aqui, quando nós temos que a circunferência, vamos dizer assim, elas se cortam, elas são secantes. Então, essa posição relativa entre as duas circunferências é que elas são secantes. Secantes. Muito bem. A outra posição relativa entre as duas é que elas são interiores, mas elas não se tocam. Então, elas são interiores. E no último caso, elas estão separadas. Aí dizemos que elas são exteriores, circunferências exteriores. Perceba, portanto, que nós temos 5 posições relativas. Tangentes exteriores, ou seja, elas se tangenciam em seu perímetro externo. Tangentes interiores, uma se tangencia com seu perímetro externo e outra com o perímetro interno. Secantes interiores, ou seja, uma está dentro da outra, e exteriores, elas são disjuntas, vamos dizer assim. Então, dado isso, a gente valida a nossa afirmativa número 1 como verdadeira. Então, vou colocar aqui em azul, afirmativa 1, verdadeira. Então, vamos marcar aqui no nosso gabarito aqui que 1 está verdadeira. Vamos agora para a nossa afirmativa número 2. A circunferência é um conjunto de pontos de um plano cuja distância a um ponto dado desse plano é igual ou inferior a uma distância não nula dada. Pois é, eu acredito que essa formulação aí, como ele colocou, como ele escreveu essa afirmativa, confunde bastante. Então, mas a gente tem que se apegar àquilo que é verdade, àquilo que é fato. O que é uma circunferência? É um conjunto de pontos que equidistam de um ponto fixo, o centro. Então, a gente de cara sabe que essa afirmativa 2 aqui está falsa. Mas vamos justificar com propriedade por que ela está falsa. Então, vamos lá para a nossa afirmativa número 2. Veja só, afirmativa número 2. Vamos puxar aqui a definição formal de circunferência. Então, dados o seguinte. Dados A pertencente a alfa, dado um ponto A pertencente a um plano alfa, e R, um número real maior do que zero, a circunferência C de centro A e raio R maior que zero é o conjunto dos pontos em alfa situados à distância R do ponto A. Ou seja, formalizando essa definição, nós temos que C é o conjunto de pontos P pertencentes a alfa, tais que a distância do ponto P até o ponto A é uma constante e essa constante é o raio.
Então, veja só, se nós tivermos um sistema OXY, né, o plano cartesiano, um sistema ortogonal, e que nós temos que A é ortogonal de alfa e que A tem coordenadas A e B, ou seja, A e B são as coordenadas do ponto A, então um ponto genérico P pertencente a alfa de coordenadas x e y pertence à circunferência de centro A e raio R, denotada C, se tivermos, né, P pertencente a C, se somente se a distância de P até A é igual a R. E isso se somente se a distância de P até A ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Daí a gente deduz a equação reduzida da nossa circunferência, que é x menos A ao quadrado mais y menos B ao quadrado igual a R ao quadrado, onde A e B são as coordenadas do centro e R é o raio. Muito bem, então a gente verificou que a nossa afirmativa 2, mais uma vez lá, se a gente fizer a leitura novamente, a circunferência é um conjunto de pontos de um plano cuja distância a um ponto dado desse plano é igual ou inferior a uma distância não nula dada. Não, na verdade, essa afirmativa não tem nada que ver, né? Então, a gente viu que essa aí está errada. Vamos para a nossa afirmativa número 3. Se no plano ε uma reta S secante a uma circunferência lambda de centro O e raio R não passa pelo centro, intersectando lambda em A e B, e se M é ponto médio da corda AB, então a corda OM é perpendicular à reta S. Então, ó, vamos mostrar que essa afirmativa ela tem uma imprecisão, mas eu acredito que não seja. É uma imprecisão, porque o enunciado ele coloca aí corda OM. Não vai ser uma corda, vai ser um segmento de reta OM, mas não uma corda. Então, uma imprecisão, talvez foi um erro de digitação ali. Mas o enunciado não, a ideia da questão não ficou comprometida por causa disso. Então, veja só, nós temos uma circunferência de centro O e raio R, e nós temos uma reta secante S que intersecta a nossa circunferência nos pontos A e B. Se nós ligarmos do centro da nossa circunferência até esses pontos, veja só o que a gente ganha. Então, eu estou fazendo o segmento OA e o segmento OB. Perceba que, como A pertence ao perímetro da circunferência e B também pertence ao perímetro da circunferência, a distância OA é igual à distância OB, que é igual a R. Daí, veja que o triângulo OAB é um triângulo isósceles. Bom, e se ele é um triângulo isósceles, nós sabemos que o ponto médio recai na altura, que recai na mediatriz. Isso vale para triângulos isósceles. Daí, a gente tem necessariamente que, dado que OAB é isósceles, então eu vou escrever isso aqui, ó. OAB é isósceles. O triângulo OAB é isósceles. Então, OM é perpendicular e como, né? M é ponto médio, né? Só vou escrever aqui. Vou voltar aqui, apagar esse então aqui. OAB é isósceles. E além disso, nós temos que M é ponto médio. Então, a nossa conclusão é o segmento OM é perpendicular à reta S. Então, OM é perpendicular à reta S. Isso porque no triângulo isósceles, o ponto médio recai na altura, que também vai ser a mediatriz, ou seja, ele faz 90 graus e divide o lado pela metade. Tá certo? Então tá aí a nossa afirmativa número 3, que a gente consideraria ela como correta, mas com uma correção, né? Aqui ele coloca que o segmento OM é na verdade uma corda, mas não. É simplesmente um segmento, porque se
para ser uma corda, ele deveria tocar o perímetro da circunferência em 2 pontos, correto? Então, em pelo menos um ponto, melhor dizendo. Então, o segmento AM não é uma corda, é simplesmente um segmento. Então, tá aí essa pequena imprecisão aí, mas a gente valida ela como, a gente coloca ela como verdadeira, essa questão aqui. Então, a afirmativa 3 também verdadeira. Portanto, se 1 e 3 estão verdadeiras, nós marcamos o quê? Somente as afirmativas 1 e 3 estão corretas, portanto, a gente marca a alternativa letra A. Vamos agora para a nossa terceira questão de matemática da prova da SpaceX.